Estamos novamente nesta rubrica que tenta olhar o contexto social e religioso que antecedeu a convocação do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII. Connosco em estúdio está hoje o cônego Francisco Senra Coelho, é doutorado em História Eclesiástica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e também professor no Instituto Superior de Teologia de Évora. Muito obrigado por estar hoje aqui na nossa companhia. O que é que leva João XXIII a convocar o Concílio Vaticano II? Este Papa terá percebido que a Igreja, de alguma forma, estava desajustada à realidade histórica, à realidade social daquele tempo. É com imenso gosto que estou aqui e com toda a alegria partilhar esta reflexão. O Papa João XXIII é eleito a 28 de outubro de 1958. Havia um conjunto de realidades que cercavam a Europa e o mundo que faziam exatamente o Papa pensar. Surgia um grande movimento ligado à consciencialização dos povos face à sua autonomia, à sua independência. Era posta em causa toda a colonização e era posta em causa a presença da Igreja na sua ação missionária enquanto instrumento de uma cultura ocidental. Conjuntamente com os movimentos de libertação e de autonomia dos povos, sobretudo africanos e da Ásia, surgia também uma reação à presença da Igreja na vida missionária. Uma grande mudança tinha operado, de facto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa. Um segundo aspecto. 1914, 1918, 1939, 1945, fez perceber a Europa de que as certezas do século XIX, a nível da ciência, sobretudo o positivismo, uma visão em que era possível resolver todos os problemas do homem através de uma filosofia onde Deus não estava presente, humanismos sem a presença e a referência de Deus, observaram a falência, de facto, dessas propostas. Não podemos esquecer o humanismo que ruiu na violência, enfim, na Alemanha, o fascismo italiano, toda a questão relacionada com os laques, não é? Que foram surgindo na União Soviética. Começou-se a perceber com clareza uma falência muito grande também aqui na própria Península Ibérica, das propostas quer franquistas, quer salazaristas. Havia, de facto, uma decepção com a proposta cheia de otimismo de que era possível construir uma Europa e um mundo apenas com critérios laicos. De alguma forma, o que não se esperava era que João XXIII, um Papa já com alguma idade, tivesse essa leitura da realidade e quisesse avançar com este empreendimento. Totalmente. Esta Europa encontrou, de facto, algo de surpreendente na proposta de um homem com 77 anos. Quando ele foi eleito Papa, não era uma pessoa muito conhecida. Exatamente a 28 de outubro de 1958, aparece um homem que é visto como um homem apenas de transição. Foi grande a surpresa. Ele percebeu que eram necessárias três coisas. Era necessário fazer em Roma uma revisão da sua própria diocese, ele é bispo de Roma, um sínodo romano, para a cidade de Roma, que havia de acontecer de 24 a 31 de janeiro de 1960, que era preciso, perante este mundo novo, que olhava para a Igreja com muitas perguntas e interrogações, fazer, de facto, um ajustamento na sua linguagem. Pela primeira vez, em junho de 1959, ele utiliza o termo adjornamento. A Igreja tem que se abrir ao mundo, tem que deixar de ser uma cidadela fechada, uma ilha próxima, mas fora da cidade, e muito menos uma torre de homenagem que se defende. Tem que se abrir ao mundo. Tinham surgido novas realidades a par deste contexto que abordamos. O movimento ecuménico tinha surgido na Holanda com um especial ênfase, tinha surgido com Odo Casel toda uma preocupação litúrgica de renovamento da celebração da Igreja. A
posição de Pio X das crianças poderem comungar logo desde pequeninas e participar na Eucaristia fez com que houvesse uma maior consciência de participação. Era necessário rever o direito canónico e o Papa percebeu isso, era o terceiro ponto. Fazer, de facto, uma igreja bem mais próxima e, ao mesmo tempo, capaz de comunicar com estes desejos de missionação, com inculturação nos novos povos e nas novas realidades. Naquele dia, em São Paulo fora de Muros, quando ele anuncia aos cardeais esta intenção, de alguma forma, colhe-os de surpresa? 25 de janeiro de 1959, exatamente a festa da conversão de São Paulo. Acolhe-os de surpresa e podemos também pensar com uma certa certeza histórica que o Papa João XXIII não tinha o alcance todo do que ia ser o concílio. Ele imaginava uma realização de 3 meses. Não era capaz de abarcar as exigências que se iam pôr. Facilmente ele começou logo a perceber, no Pentecostes de 1959, pela primeira comissão preparatória do concílio, que ia ser exigente. E no Pentecostes de 1960, ele faz uma nova comissão, a segunda parte preparatória do concílio, com 10 comissões, uma das quais já dedicada à questão ecuménica, com o cardeal Beia, um membro da Cúria Pontifícia, e começa a perceber o alcance que o concílio vai colocar. Mas ele era um homem bom, um homem cheio de esperança, um carisma, um homem de Deus, e todo esse desafio não o assustava, pelo contrário, dava-lhe ainda mais dinamismo de ir para o concílio com toda a certeza. E quando ele faz exatamente a convocatória do concílio, a 25 de dezembro de 1961, para o ano de 62, fixa a data para 11 de outubro de 1962, ele desloca-se a 2 santuários, a Loreto e a Assis. Uma semana antes, para pôr nas mãos de Nossa Senhora e olhar para a figura de Francisco de Assis, o homem com um coração pobre, o homem que traz Cristo à humanidade através da valorização do seu nascimento entre os pobres no primeiro presépio que celebrou e realizou em Greccio e com a vivência da paixão do Senhor. O Francisco de Assis da ecologia, dos animais, da natureza, ele vai a Assis exatamente pedir a intercessão deste santo para que a Igreja aprenda a ser simples e a voltar ao Evangelho. E confia à Nossa Senhora de Loreto esta grande ação do concílio. Foi um homem que partiu com esperança e com a certeza de que, apesar de muitas questões se colocarem à Igreja, o Espírito Santo estava com ela. Muito bem, são pontos de vista certamente determinantes que levaram à convocação do Concílio Vaticano II. Tivemos em análise estes pontos nesta nossa rubrica. Voltaremos a eles e a outras vertentes que estiveram na base da convocação do Concílio Vaticano II de hoje a 8 dias.